Ninguém te contou isso sobre a maternidade. Mães que estão cansadas, elas não precisam mais técnicas. Elas não precisam mais dicas soltas. E eu quero começar essa conversa te fazendo uma pergunta muito sincera. Você já teve aquela sensação de que tá fazendo tudo certo como mãe? Tu tá estudando, tá buscando informação, conhecimento, salvando uma pasta inteira de conteúdos, ouvindo diversos especialistas e tentando aplicar técnicas, né? De educação positiva, comunicação não violenta, rotina, limite, regulação emocional, e mesmo assim você continua cansada, sobrecarregada e com a sensação de que nada disso está funcionando. Muitas mães chegam até mim exatamente desse jeito. E elas me dizem: Maria Isabel, eu sei o que eu deveria fazer. Eu já li tudo isso sobre o desenvolvimento infantil e eu tento aplicar todas as técnicas, mas eu simplesmente não tenho mais energia. Porque eu tento e eu não vejo o resultado. E talvez essa conversa seja uma das conversas mais importantes que a gente precisa ter sobre maternidade hoje. Porque a verdade é que as mães que estão cansadas, elas não precisam de mais uma técnica. Elas precisam de um lugar de sustentação emocional. Então, se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Maria Isabel, eu sou psicopedagoga especialista em desenvolvimento infantil e eu sou criadora do método O Código Invisível da Infância. Eu trabalho todos os dias com crianças e famílias e ao longo de todos esses 10 anos eu comecei a perceber um padrão muito claro. Muitas mães, elas não estão falhando na educação dos filhos por causa de falta de conhecimento. Elas estão falhando porque elas estão emocionalmente exaustas. E uma mãe emocionalmente exausta, ela não precisa de mais um curso. Ela não precisa de mais uma informação. Ela não precisa de mais alguém dizendo o que ela precisa fazer. Ela precisa de um suporte interno, de regulação emocional e de um ambiente que permita que ela respire. A nossa sociedade atual, ela criou uma ideia que eu digo que é uma ideia muito perigosa na maternidade. A ideia de que existe uma técnica certa para cada situação. Que existe uma receita de bolo. Se a criança faz birra, existe uma técnica. Se a criança não dorme, existe uma técnica. Se a criança não obedece, existe uma técnica. Se a criança tem dificuldade de concentração, leva no médico, medica, tem uma técnica. Parece que tudo pode ser resolvido com o método certo, com a abordagem certa, com uma estratégia certa. Mas existe algo que quase ninguém fala, que as crianças não são educadas apenas por técnicas. Elas são profundamente impactadas pelo estado emocional dos adultos que cuidam delas. Na neurociência do desenvolvimento, existe um princípio muito importante, que é o sistema nervoso da criança se organizando através da relação com o sistema nervoso dos cuidadores. Isso significa que antes dessa criança aprender a desenvolver regras, habilidades, desenvolver o autocontrole, antes de organizar o comportamento, o cérebro da criança precisa aprender a se sentir seguro. E essa segurança também é algo que se aprende. E quem ensina segurança ao cérebro da criança não são as palavras. Não é aquilo que eu digo, é a minha presença emocional. É o adulto que consegue permanecer minimamente estável, mesmo quando a casa está virada no que é aquilo e a criança está extremamente desorganizada. E agora eu quero te perguntar, como que uma mãe consegue se manter regulada se ela dormiu mal, se ela vive sob uma pressão constante, se ela está tentando equilibrar todos os papéis da casa, do trabalho, dos filhos, da rede social, das expectativas dos outros, e ainda essa mãe carrega a culpa de não estar fazendo o suficiente. O sistema nervoso do ser humano, ele não foi feito para viver nesse nível de sobrecarga permanente. E aí, quando o sistema nervoso da mãe entra nesse lugar de exaustão, algo muito importante acontece. Por quê? Porque o corpo
entra num estado que a gente chama de modo de sobrevivência. E aí, quando o corpo entra nesse estado de sobrevivência, 3 coisas acontecem. A primeira delas é que a tolerância emocional diminui. Então, pequenas situações começam a gerar reações muito maiores do que poderia ser. O segundo é a capacidade de presença que diminui. A mente fica tão acelerada, fica tão focada na próxima tarefa, no próximo problema, na próxima demanda, que esquece do aqui e do agora. E o terceiro é que o cérebro dessa mãe começa a buscar um alívio imediato, o que muitas vezes leva a mais culpa, mais frustração e mais sensação de que a gente está falhando. E aí é nesse ponto que muitas mães começam a acreditar que o problema mora nelas, que elas não são pacientes o suficiente, que elas não são amorosas o suficiente, que elas não estão conseguindo aplicar aquilo que elas aprenderam. Mas muitas vezes o problema não é falta de amor e também não é falta de consciência. O problema mora nesse lugar de exaustão emocional. E aí aqui na clínica eu observo algo muito interessante. Quando a mãe começa a se regular, quando essa mãe começa a cuidar do próprio sistema nervoso e quando ela começa a diminuir o nível de pressão interna que ela carrega, o comportamento da criança muitas vezes muda sem nenhuma técnica nova, sem que nada externo seja aplicado. Isso acontece porque o sistema nervoso infantil é profundamente sensível ao ambiente emocional da casa. As crianças elas não aprendem regulação emocional a partir dos nossos discursos. Elas aprendem através de algo que a gente chama de corregulação. A corregulação é quando o sistema nervoso do adulto, que é mais maduro, que está mais preparado, ajuda o sistema nervoso da criança a se reorganizar. Então, quando essa mãe consegue respirar fundo, ao invés de reagir de forma impulsiva, quando essa mãe consegue nomear as emoções, em vez de apenas tentar corrigir o comportamento, quando essa mãe consegue manter um tom de voz mais estável, mesmo naqueles momentos que são mais difíceis, e eu sei que eles acontecem todos os dias, o cérebro da criança começa a aprender como se acalmar. Mas para que isso aconteça, a mãe também precisa sentir que ela é sustentada, que ela é amparada, porque ninguém regula as emoções sozinha e os adultos também precisam de regulação. Eles também precisam de espaço onde eles possam falar, onde eles possam descansar, onde eles possam simplesmente chorar e reorganizar os pensamentos e se reconectarem consigo mesmos. Existe uma metáfora que eu gosto muito de usar ela. E eu gosto sempre de dizer que a família é como uma casa. A criança é um dos moradores dessa casa, mas quem sustenta a estrutura são as vigas emocionais dos adultos. Quando essas vigas estão sobrecarregadas, trincadas, fracas, a casa inteira começa a sentir. E isso não significa, e eu falo e repito isso infinitas vezes, a mãe ela não precisa ser aquela mãe perfeita que a gente vê todos os dias no comercial da margarina. Só precisa cuidar da própria estrutura interna. Então, o que uma mãe cansada realmente precisa? Antes de qualquer coisa, é reduzir toda essa expectativa de perfeição. Nenhuma criança precisa de uma mãe perfeita. O que as crianças precisam é de uma mãe que seja suficientemente presente. Em segundo lugar, criar pequenas pausas ao longo do dia. Não precisa ser 1 hora inteira de meditação. Às vezes é aqueles minutinhos que tu tá lá trancada no teu banheiro para poder se acalmar antes de responder a uma situação difícil. Em terceiro lugar, reorganizar quais são as tuas prioridades emocionais. Nem tudo que parece urgente é realmente importante para o desenvolvimento da criança. Às vezes, o que mais impacta o cérebro infantil é simplesmente um momentinho de conexão verdadeira que está acontecendo ali. Sem pressa, sem celular, sem distração. Também é importante lembrar que o desenvolvimento infantil ele não acontece só com os estímulos cognitivos que a gente oferece para ele. Ele acontece dentro desse campo emocional. O cérebro da criança precisa sentir que existe um espaço seguro para que ela possa errar,
para que ela possa aprender, para que ela possa se reorganizar. E é isso que nasce mais da qualidade da presença do adulto do que da quantidade de técnicas que são aplicadas. E eu quero que vocês guardem essa informação dessa aula, que é muito importante. Mães cansadas não precisam de mais técnicas. Elas precisam de mais cuidado, de mais gentileza consigo mesmas. Porque quando uma mãe começa a cuidar do próprio sistema interno, ela não está sendo egoísta, ela não está sendo uma mãe ruim, ela não está deixando os filhos de lado. Ela está criando um ambiente emocional mais saudável para que esse filho possa se desenvolver. Então hoje, se essa conversa fez sentido para você, talvez ela também faça sentido para outra mãe que esteja vivendo exatamente essa fase. Então eu quero te pedir que você compartilhe esse vídeo com quem você sentir que também precisa ouvir isso hoje. E se você quiser continuar se aprofundando nesse olhar sobre infância, sobre maternidade, sobre consciência, me acompanhe aqui no meu canal e também lá no meu perfil do Instagram. A maternidade não é uma prova que precisa ser feita, não é um checklist. É um processo de crescimento que vai acontecendo todos os dias, conforme os desafios vão surgindo na nossa vida. E às vezes o primeiro passo para ajudar os nossos filhos é começar a cuidar da mãe deles. Essa mulher que existe dentro de cada uma de nós. Então, a nossa aula vai terminando por aqui. Eu espero encontrar vocês aqui no meu canal em outros momentos. Eu vejo vocês na nossa próxima aula. Então, um grande beijo e até lá!